Nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje, onde o Cabo diz aqui, né? Estão celebrando a carne, nós também. Nós estamos matando a carne. O Espírito de Deus sendo vivificado nas nossas vidas. Amém? E quando vamos celebrar a ceia, nós começamos a lembrar do sacrifício de Jesus, da sua morte, da sua crucificação. O Espírito Santo me trouxe esse texto que nós vamos ler agora, que é de Jesus no Getsemane. E o tema da ministração é a agonia, um Deus em agonia. Muito bonito aqui, pastor Anderson. Um Deus em agonia. Acharam? Lucas 22, 39. Amém? Amém. Diz assim o texto: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, faça de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Jesus é amor. Se fôssemos escolher palavras para descrever quem é Jesus, o que é Jesus, eu acho que a maior descrição de Jesus é amor. Concordam comigo? Amém? Amém? Jesus é amor, seu nome é amor. Assim como escreveu um escritor famoso, escritor americano, Max Lucado. Ele diz: a mão que sustentou o universo recebeu o cravo de um soldado. Que amor maravilhoso! A mão de Deus que sustentou e que
sendo divino. Ele nasceu de uma mulher chamada Maria e foi deitado em uma humilde manjedoura e cresceu como uma criança qualquer e aprendeu a profissão do seu pai terreno, o pai paterno José, da tribo de Judá, da descendência da casa de Davi, que exercia a profissão de carpinteiro. Por isso Jesus era chamado como filho carpinteiro da cidade de Nazaré. Ele não foi um homem semelhante a Deus e nem um Deus semelhante a um homem. Essa é a descrição de Jesus. Ele foi o Deus homem. Louvado seja o Senhor. Jesus veio a essa terra e nasceu como nós, de uma mulher. A diferença é que ele foi obra do Espírito Santo. Mas Jesus, sendo o próprio Deus, poderia apenas ver uma luz maravilhosa e descer do céu. Poderia abrir o estrondo do céu e Jesus aparecer nessa terra. Vocês concordam comigo? Que sendo Deus ele não poderia fazer assim? Mas ele veio como homem, nasceu de uma mulher, foi criado nessa terra, pisou no chão poeirento dessa terra, sentiu as mesmas dores, sentiu tristeza, sentiu tudo isso. Por quê? Porque ele nos amou. O Criador do universo, o Criador de todas as coisas, se fez homem como eu e você. O Criador da Torá, da lei, que aprendeu a Torá, o ser humano do céu. Às vezes eu paro e penso, sendo Jesus Cristo tão bom, tão simples, tão justo, tão amoroso e tão santo, ele se portou a vergonha e terrível cruz, ele suportou tanto escárnio, tanto sofrimento, tanta rejeição e desprezo. Por quê? E a resposta é essa: ele morreu pelo nosso pecado, antes de permitir que morrêssemos nos nossos pecados. Aleluia! Glória a Deus! Por isso ele suportou tantas coisas. Glória a Deus! Foi por isso. Eu fui falando, Jesus, o Senhor tão bom, tão simples, tão santo, tão justo, suportou tudo isso. Foi para que eu e você, através da sua morte, vivêssemos a sua vida. Por isso nós podemos dizer que nós temos a vida de Deus. Amém. Diga assim: eu tenho a vida de Deus. Com mais alegria, com mais convicção, com mais certeza que a agonia de Jesus não foi em vão, porque através da sua agonia no Getsemane, a sua morte na cruz e a sua ressurreição foi para que eu e você tivéssemos a vida de Deus. Eu acho que agora eles podem dizer com alegria, com convicção, com entusiasmo na alma. Nós temos que ser entusiasmados por Jesus, pelas coisas de Deus, principalmente quando lembramos do sacrifício de Jesus. Tem que haver um entusiasmo no nosso coração, porque ninguém faria o que Jesus fez, somente Ele. Então você pode dizer com alegria: eu tenho a vida de Deus. Pois a sua profunda misericórdia nos
uma mulher, se tornou homem. A sua alma estava em agonia. E ele se angustiava muito, a ponto de vir um anjo do céu e confortá-lo. Quanto mais era a agonia de Cristo, mais ele orava intensamente. E ele buscava, ele clamava. Tamanha era a sua aflição. E a Bíblia nos fala que o seu suor se tornou gotas de sangue. Mas mais do que todos os sofrimentos que haveria de passar, porque ele sabia, mais do que os pregos que seriam pregados nas suas mãos e nos seus pés, mais do que a dor terrível da lança ao ferir sua carne, o desprezo dos homens, o peso da cruz, a dor alucinante e cruel, o pior de tudo isso era o peso do pecado da humanidade, a escuridão dos homens, a condenação de morte, e isso tudo agora estava sobre seus ombros. Ele carregava sozinho o pecado de todos os homens da terra, os que já nasciam, já tinham nascido e morreram, os que estavam vivos no seu tempo, e todos aqueles que ainda haveriam de nascer, e destes, inclusive, de uma maneira muito especial, eu e você. Jesus carregava esse peso nos seus ombros. Jesus carregava o peso do meu pecado, do seu pecado, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos e todos os descendentes depois deles. Que amor imensurável, que amor profundo, grandioso e poderoso. Jesus nos amou. Por isso a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus são salvos, porque Jesus foi salvo naquele jardim. O peso do meu pecado estava sobre ele, o peso do seu pecado estava sobre ele, mas aleluia, como diz a palavra, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porém, no meio de tanto pavor, de tanta agonia, os seus melhores amigos, ao invés de se unirem a ele em oração, eles foram dormir. Eles estavam cansados e dormiram. Jesus sabia, como Deus, que Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o venderia, uma traição infame por dinheiro. Jesus sabia que Pedro, dos seus discípulos mais próximos, haveria de negar. Por medo, ele trairia o Senhor. Jesus sabia que todos os outros estariam amedrontados e haveria de abandonar para se esconder. E tudo isso passava na sua mente. Até o seu próprio pai, ele saberia que o abandonaria na cruz. Como ele exclamou: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 27, 46. Jesus sabia que na morte na cruz, quando ele recebesse sobre o seu corpo o pecado de toda a humanidade, o Pai não estaria com ele, porque o meu pecado e o seu pecado estavam sobre ele. Por isso Jesus estava ali no Getsemane, passando por essa terrível agonia. E quando você vai a Jerusalém, no jardim de Getsemane, tem uma obra de um artista onde se vê Jesus prostrado, orando em aflição. Israel é lindo, é um lugar especial. Eu me emociono em muitos lugares ali em Israel onde Jesus passou, mas ali naquele jardim eu rasguei meu coração e as lágrimas
amor. Mas no fim das contas, a escolha é minha. A escolha é sua. Às vezes, lembrando de Jesus na cruz, lembramos da agonia do Getsemane, lembramos da sua morte, também da sua ressurreição. Sim, a obra está perfeita de Deus, o plano perfeito de Deus está consumado. Mas agora a escolha é minha, a escolha é sua. Então escolha servir a Deus, amar o Senhor Jesus, ser grato pela sua morte, pelo seu sacrifício no Calvário. E seja cheio do Espírito Santo e viva a vida de Deus, amém? Amém. Viva a vida de Deus. Amém. Sabe a maior prova de gratidão pelo sacrifício de Jesus, pela agonia que Ele passou, pelo desprezo que Ele carregou? É viver a sua vida na nossa vida. E sabe como é viver a vida de Deus? Não é apenas cantar, não é apenas falar, mas é desejar ter a vida de Deus a cada dia em nós. Nós falhamos, nós erramos, mas se decidimos viver a vida de Deus, o pecado para nós não pode fazer parte da nossa vida. Amém. Se decidimos viver a vida de Deus, ainda que seja a trancos e barrancos, mas a nossa vida tem que ser para glorificar o nome de Jesus. Tem que ser para exaltar o nome de Jesus. Então receba a graça do Senhor Jesus Cristo no seu coração e seja salvo. Viva a vida que Deus tem para você. Max Lucado, ele escreveu: Jesus passou cerca de 3 décadas andando com dificuldade pela sujeira e pela lama do nosso pecado. Mas ainda assim viu beleza suficiente em nós para morrer pelos nossos erros. Jesus passou 3 décadas, quase 3 décadas aqui nessa terra, andando nas ruas poeretas, pregando o reino do seu Pai, derramando amor nos corações, e tantos o seguiam por causa da comida, por causa das bênçãos, mas ainda assim Ele viu beleza em nós, e Ele decidiu morrer para pagar os nossos erros, os nossos pecados. Portanto, não foram os pregos que prenderam o nosso Deus na cruz, foi o amor. Aleluia! Dê um aplauso a esse amor de Deus. Não foram os pregos, foi o amor. Porque o próprio Deus, pregos não poderia ter numa cruz, nem mesmo o corpo dilacerado. Ele podia sair dela, mas foi o amor que o prendeu numa cruz. O amor de Deus nos salvou. Graças a Deus por esse tão grandioso e poderoso amor. Quando lhe foi pedido que descrevesse a extensão do seu amor, Cristo estendeu uma das mãos para a direita e outra para a esquerda. E nessa posição elas foram pregadas para que você e eu soubéssemos que Ele morreu por amor a nós. No Getsemane, Jesus está sozinho, estirado no chão, o rosto sujo de lágrimas, de suor, os olhos arregalados pelo estupor do medo, o seu suor agora de sangue. E dizem os especialistas que isso só é possível quando alguém passa por um estresse tão grande. E somente assim este fenômeno é possível. Tamanho estresse, tamanha agonia, tamanho pavor, que Jesus suou gotas de sangue. Ali no jardim foi tão grande, foi tão intensa, foi tão forte, tão perturbadora a agonia, que Jesus não estava sereno como bem com os artistas, mas ele estava aflito, ele estava angustiado, e indo mais adiante ele se prostrou. O médico Lucas fala de um Jesus agonizante, um Jesus tenso e conflito. Portanto, o doutor Lucas, no seu evangelho, fala de um homem brigando contra o medo, lutando contra comprometimentos e desejoso de obter alívio. Nós vemos Jesus na obscuridade do coração partido.
quando Jesus estava em agonia no Getsemane. Quando eles viram o Filho de Deus se entristecer, perturbar o seu espírito, eles acharam que estava começando a nascer. Depois que Jesus foi pendurado numa cruz e morto, enterrado lá no sepulcro, a festa incrementou. Mas o que eles não sabiam é que o Deus Todo-Poderoso, para ele não há impossível. Jesus ressuscitou. E através da morte de Jesus, da sua ressurreição, eu e você fomos livres das garras do diabo. Fomos livres da morte e do inferno. A morte para nós, nas nossas vidas, não tem poder. Nós apenas fechamos os olhos, mas nos abriremos o céu para encontrarmos com o Senhor Jesus. É o que está escrito em Atos capítulo 2, 24. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Os cravos nas mãos dos pés de Jesus, o corpo dilacerado, nem mesmo a morte podia retê-lo, porque ele era e é o autor da vida. Mesmo com os pés e mãos furados pelos pregos, pelos açoites, ele ressuscitou. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, a agonia foi vencida. O Deus que passou pela agonia agora está ressurreto. Missão cumprida, morte vencida. Glória a Deus. E dê um aplauso ao Senhor. E reconheceu. Glória a Deus. E os portões do céu foram abertos para receber aquele que por amor a nós deixou sua glória. Um Deus que deixou o céu para vir à terra através de um útero apertado e simples de mulher, para viver uma vida de fraqueza e de limites dos homens. Um Deus que veio a essa terra para amar e não ser amado, para ser misericordioso e não receber misericórdia. Porém, eu desafio que ele venceu. Jesus venceu e triunfou em glória, e nós vencemos com ele. E quando os portões do céu se abriram para receber Jesus, se abriram para mim e para você. E agora, a escolha é sua, pois está escrito, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. A agonia ficou para trás, a morte também, pois ele é a vida. As mãos de Jesus abertas para os cravos, e as portas dos céus abertas para mim e para você. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É, gente, é uma verdade. Pois a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Sem a vinda de Jesus nessa terra, sabe o que estava preparado para mim e para você? As portas do céu fechadas e do inferno aberto, para mim e para você. Mas quando as mãos de Jesus foram abertas naquela cruz, as portas do céu se abriram. Eu e você podemos entrar.